Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, até 2030, projeta-se que o número de pessoas com 60 anos ou mais cresça em 46%, de 962 milhões para 1,4 bilhão, superando em números global os jovens, assim como as crianças com menos de 10 anos. Além disso, esse aumento será os maiores e mais rápido do mundo em desenvolvimento. O envelhecimento populacional está prestes a se tornar uma das transformações sociais mais significativas do século XXI. Os idosos sempre tiveram um papel significativo na sociedade como líderes, cuidadores e guardiões da tradição. No entanto, eles também são altamente vulneráveis, com muitos caindo na pobreza, ficando deficientes ou enfrentando discriminação. À medida que a assistência médica melhora, a população de idosos cresce. Suas necessidades também estão crescendo, assim como suas contribuições para o mundo. O Dia Internacional das Pessoas Idosas é uma oportunidade para destacar as importantes contribuições que os idosos fazem para a sociedade e conscientizar sobre as oportunidades e os desafios do envelhecimento no mundo de hoje. Já no Brasil, temos mais de 28 milhões de idosos e podem chegar em até 38 milhões em 10 anos, segundo o IBGE. E para falar com a gente, neste Dia Internacional do Idoso, estamos recebendo na Rádio Resende irmã Terezinha Tortelli, de Curitiba, da Pastoral da Pessoa Idosa da CNBB. Também vamos conversar com Rosana Simão, que desenvolve um trabalho com a maior idade. Vamos falar também com Rodrigo Marques, que é coordenador estadual de políticas para a pessoa idosa. É preciso saber viver, toda pedra no caminho. Falamos de Sarzedo, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa transmissão está agora pela radioresende.com e também simultaneamente pelo facebook.com/emissora Resende e pelo aplicativo no celular. Se você ainda não tem, vai lá no Google Play e baixa lá Rádio Resende com Z. Vamos começar falando com irmã Terezinha Tortelli. É preciso saber viver. Irmã Terezinha, me fala um pouco sobre o que é a Pastoral da Pessoa Idosa e a sua missão. Olá, Walber, da Rádio Resende de Sarzedo, Minas Gerais. Um prazer estar aí com vocês. Então vamos lá, o que é a Pastoral da Pessoa Idosa e sua missão? Como você bem disse, ela é da CNBB, né, um organismo vinculado à CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Porém, um detalhe muito importante que gostaria de deixar claro. Desde o início da pastoral, que já temos 15 anos, sempre trabalhamos de forma ecumênica, ou seja, trabalhamos com católicos, com evangélicos, com muçulmanos, com ateus, não importa a qual crença religiosa ou a qual partido político, ela é suprapartidária, então é uma pastoral que é dedicada a todas as pessoas idosas. A sua missão, ela também tem muita clareza. Podemos dizer que ela se traduz em 3 objetivos muito claros. O primeiro, capacitamos voluntários das próprias comunidades para visita domiciliar mensal às pessoas idosas. Então, o primeiro objetivo, capacitar para visitar pessoas idosas, capacitar voluntários. Segundo objetivo é ser a ponte entre a família, né, a pessoa idosa que vive na família, e os serviços de apoio, seja unidade básica de saúde, CRAS, CREAS, conselho
Municipal do Direito da Pessoa Idosa, Conselho de Saúde, enfim, os serviços que existem no município. A pastoral ela faz a ponte, então, entre a família e esses serviços que existem na comunidade. Terceiro objetivo é colaborar na construção da rede de apoio à pessoa idosa. Então, nos municípios onde não existe o conselho, por exemplo, a pastoral fomenta, né, essa necessidade de que se crie aí no município esse conselho que defende os direitos da pessoa idosa. E assim outros serviços também. Então, basicamente, o pastoral da pessoa idosa é isso. Irmã Terezinha, gostaria de saber, para quem tem interesse em fazer parte da pastoral da pessoa idosa, quem procurar, como que desenvolve esse trabalho, né, para cada um que está no seu estado e querendo levar a pastoral da pessoa idosa para a sua cidade, para a sua comunidade, como que desenvolve? Como vimos, então, a pastoral, né, ela tem a missão de capacitar voluntários que vivem na comunidade para fazer a visita domiciliar. É óbvio que nós sempre convidamos, então, que tal? Você gostaria de ser também um voluntário? Então, para quem tem interesse, como fazer? Você pode se dirigir à sua paróquia, porque se trata de uma pastoral, então nós sempre iniciamos pelo contato com o pároco, né, com o padre ali da paróquia, ou pode ser diretamente com a diocese, né, a qual você pertence, e se manifestar a tua vontade de também conhecer melhor essa pastoral. Uma vez identificadas pessoas que queiram ser voluntários, entre em contato com a paróquia, mesmo pode entrar em contato conosco, ou vocês poderão entrar diretamente no site da pastoral, verificar o telefone, mas eu já posso dizer aqui também, me dá esse espaço, né, Albert, para eu colocar aqui o nosso endereço, o site, né, nós temos a sede nacional em Curitiba, né? Então, o site é www.pastoraldapessoaidosa.org.br ou no telefone, né? O DDD é 41 30 76 65 29. Então, alguém vai atender e vai lhe dar os caminhos, né, de como fazer para começar. E aí, uma vez identificado, então, um grupo que queira ser capacitado, a pastoral, ela fornece, né, o material e capacita. Então, nós temos os facilitadores, né, chamamos assim, quem dá a capacitação para os voluntários. Eles estão presentes em todos os estados, aí em Minas Gerais também, né, temos a Maria da Penha, que é uma coordenadora estadual. Nós fazemos o contato com ela, ela identifica qual é a diocese mais próxima, qual é o facilitador que pode atender esses voluntários que gostariam de ser também capacitados para fazer a pastoral. Nesse dia 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso, nós preparamos com muito carinho e zelo uma série de entrevistas para dar visibilidade ao Dia Internacional da Pessoa Idosa. Sendo que a data foi criada pela ONU a fim de qualificar a vida. Olha só! E nessa mesa redonda gostosa que a gente está aqui hoje, eu estou recebendo também a irmã Terezinha Tortelli de Curitiba, que é da Pastoral da Pessoa Idosa da CNBB. Também o Rodrigo Marques, que é coordenador estadual de políticas para a pessoa idosa. E também a Rosana Simão, e é com ela que eu quero falar agora. Tudo bem, Rosana? Seja bem-vinda à nossa programação, Rosana. Tudo bem, Valber? Obrigada pelo carinho, obrigada por estar sempre presente na vida dos idosos, né? Eu tenho acompanhado você e é um prazer, muita honra estar aqui hoje. Rosana, como você começou a trabalhar com a pessoa idosa? Fala um pouco da sua trajetória aí pra gente, Rosana. Então, Valber, foi um chamado de Deus mesmo na minha vida. Eu já estava com 22 anos de profissão como educadora física e recebi o convite de estar à frente de um trabalho aqui em Sarzedo, e no qual eu permaneci por 8 anos, né? Na primeira
foi na Secretaria de Desenvolvimento Social e depois eu passei a trabalhar na Secretaria da Saúde, né? E esse trabalho foi bem prazeroso para mim, sempre será estar com os idosos, porque é uma questão de amor ao próximo e principalmente as pessoas que sempre doaram amor para a gente, sempre nos ensinou e que nesse momento começa a ficar um pouco mais vulnerável, né? Começa a ter menos movimentações, às vezes a pessoa começa a ficar um pouco mais lenta, né? Menos equilíbrio. Então, a gente vem como educadora física trabalhar, desenvolver um pouco mais esse lado, né? da qualidade de vida. Mas sempre para mim vai ser a questão de trabalhar com o idoso, é o amor ao idoso. Eu amo trabalhar com o idoso. Fala um pouco de como foi o seu trabalho em Sarzedo e como você continua. Tem trabalho hoje em Sarzedo? Rosana, conta pra gente. Então, Valber, o meu trabalho aqui em Sarzedo sempre foi difícil pelo fato de apoio, né? Principalmente nos 4 primeiros anos, né? No qual eu me encontrava na Secretaria de Desenvolvimento Social, onde eu não tive muito equipe, né? Eu precisava de ter umas pessoas, equipe para poder nos apoiar, para desenvolver um pouco mais. Então, como eu vinha da parte da educação física, então eu não tinha muita experiência nesse lado social e ninguém me ensinou, né? Eu tive que aprender sozinha. O que eu fiz? Eu comecei a participar das convenções, de cursos direcionado ao pessoal do social, né? E sendo que eu estava dentro de uma Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Então eu poderia ter sim os técnicos ao meu lado, como hoje eu tenho, né? Hoje eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social de Ibirité, né? E meu trabalho lá, eu tenho uma equipe maravilhosa, onde a gente tem técnicos, né? Cada grupo meu, cada região, eu tenho um técnico que está me apoiando, que faz as licitações, o que precisar de estar me ajudando do lado social, essa pessoa estaria me ajudando, né? Então a gente tem o apoio também dos coordenadores, do secretário, que aliás eu quero agradecer nesse momento, né? O secretário Pastor Elias, que muito tem me apoiado, e a gente hoje está trabalhando dentro da Vila Ideal, dentro do Novo Horizonte, né? E onde que a gente tem os grupos da Melhor Idade de Ibirité. E nós temos também no Washington Pires, que é o grupo intergeracional Alegria de Viver, que são pessoas que vão estar até a idade que aguentarem fazer ginástica, né? Então, pessoas jovens, a partir de 20 anos, até a idade que conseguirem fazer atividade física, né? E em Sarzedo eu tenho feito o trabalho voluntário. Eu não desamparei os nossos idosos, nunca, jamais, né? Os idosos aqui de Sarzedo moram no meu coração, como eu já disse anteriormente. E a gente também tem uma parceria com a Itaminas, que eu tenho uma academia junto com meu esposo Alex Lírio, Academia Espaço Simão Lírio, que fica no bairro Brasília, ali próximo da igreja Nosso Senhor dos Passos, e a gente tem essa parceria ali com a Itaminas, onde a gente tem hoje beneficiado 70 idosos que fazem hidroginástica, e com essa parceria da Itaminas, que é o projeto Itaminas Hidroginástica, tá? Então, assim, a gente não tem parado, pelo contrário, a gente está trabalhando mais e mais, e eu espero, né, que a nossa cidade possa estar evoluindo cada dia mais, né? Quem sabe, na próxima gestão, a gente consiga fazer algo melhor para os nossos idosos, né? Qual é a sua relação com os idosos de Sarzedo, na sua observação e caminhada? O que você observou? Como foi a sua convivência junto aos idosos? Conta pra gente, Rosana. Esse lado da convivência é a parte mais maravilhosa que tem, né? E a gente aprende muito, a gente evolui bastante, né? A gente contribui um pouquinho, digamos assim,
mas o que a gente aprende com eles, o que a gente recebe é muito prazeroso, muito gratificante. Então, é um público, eu diria, carente, né? Muitas das vezes a gente olha um idoso e vê, ele mora sozinho, ele está bem. Quando vai ver, ele mora sozinho sim, mas ele não tem um filho que vai lá visitá-lo. Esse filho às vezes deixa ele em casa num domingo, almoça sozinho, né? Não tem com quem conversar, não tem com quem assistir uma televisão. Então, o que acontece? Aí a gente marca no grupo, essa pessoa vai. Quando ela chega lá, ela conversa, ela solta toda, ela faz uma atividade, ela dança, né? Brinca um pouco com bingo, e aí sara tudo. Digamos que ela reabastece a bateria, tá? Então, é muito, muito gratificante. Ô, Rosana, e diante desse bate-papo que a gente está tendo, você tinha me falado que na época você estava na Secretaria de Assistência Social e foi para a Secretaria da Saúde. Me conta como que isso aconteceu, como é que foi esse trabalho, fala pra gente. Então, Valber, esse caso aí foi um pouco mais chato, né, onde a secretária de Desenvolvimento Social atual, né, ela inventou um caso, para falar a verdade com você. Ela disse que dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social não podia ter atividade física, e que inclusive tinha sido, surgiu em lei de que não poderia ter atividade física dentro do CRAS. E ela me mandou um monte de papéis, de modo que eu acho que ela achou que eu era uma pessoa que não sabia ler, né? Então, a gente descobriu, obviamente, que não tinha nada naqueles papéis. Até porque, hoje, eu pertenço ao CRAS, né? Trabalho no CRAS, Vila Ideal, CRAS Novo Horizonte e Centro de Convivência Washington Pires. Esses 3 lugares pertencem à Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Que se preocupa automaticamente com a qualidade de vida, a qualidade de vida não só emocional, como também a qualidade física, psíquica, e na qual a atividade física faz com que a gente passe isso para o ser humano. E vindo falar de idoso, né? Então foi um momento muito chato aqui do meu trabalho aqui em Sarzedo, foi esse. Mas vamos falar de coisa boa. A parte melhor foi que aí o senhor Bruno Diniz, então secretário da Secretaria da Saúde de Sarzedo, no momento que ocorreu isso tudo, me amparou. Então ele estendeu a mão e puxou o nosso grupo da melhor idade de Sarzedo para o NASF, fazer parte do NASF, que era dentro da saúde. Daí, então, eu passei 4 anos trabalhando dentro da Secretaria da Saúde, com muito prazer, eram dias maravilhosos, que eu trabalhava, cada dia tinha vontade mais e mais de trabalhar, porque eu tinha o apoio dele. Então, a gente fazia passeios, a gente levava os idosos para passear, a gente levava os idosos aonde a gente tinha vontade. Teve um ano, Valber, que nós conseguimos fazer 41 passeios. E esse ano foi o ano de 2013, no qual o gestor, no caso, o secretário da Saúde, era o Bruno Diniz. Então, esse momento, para mim, foi um momento maravilhoso aqui em Sarzedo. E faço votos que a gente possa ter pessoas profissionais, o bastante, né? Para que a gente continue esse trabalho, né? Não deixa esse trabalho morrer. Vamos falar com Rodrigo Marques, que é coordenador estadual de políticas públicas para a pessoa idosa. Rodrigo, seja bem-vindo à programação da Rádio Resende. É um prazer receber você em nossa programação. E fala pra gente, pros nossos ouvintes, sobre a coordenadoria e o trabalho que vocês têm desempenhado junto à população idosa. Olá, Valber e amigos da Rádio Resende. A gente agradece a oportunidade de poder falar um pouco sobre a Coordenadoria Estadual de Políticas para a Pessoa Idosa.
Nós estamos aqui na Secretaria de Desenvolvimento Social, né, a SEDESE, no estado de Minas Gerais, compondo aqui a Subsecretaria de Direitos Humanos. E Valber, veja bem, o papel da coordenadoria dentro do estado de Minas Gerais, né, é poder, de certa forma, dar orientação, né, no formato de capacitação, de formação, para os 853 municípios, para essa política da pessoa idosa, né, de forma a contribuir para aquelas ações que já acontecem nos municípios e que a gente pode, de certa forma, no âmbito estadual, levar a nossa contribuição de forma que os municípios possam executar suas políticas com o apoio do Estado, com o apoio da coordenadoria estadual. Nesse ano, né, de 2019, uma das nossas orientações, né, tem sido fazer com que as capacitações e orientações aconteçam nos municípios. Né, capacitações e orientações sobre a própria política da pessoa idosa, sobre a questão que envolve outros atores, como, por exemplo, instituições de longa permanência, né, centros-dia, atendimentos dos mais diversos, né. Temos também a Escola de Formação da Subsecretaria de Direitos Humanos, que promove, né, sempre as capacitações via EAD, né, que é o estudo à distância. Então, são esses formatos que a coordenadoria tem e que contribui. E nosso papel também é estar mais próximo, né, dos municípios, dialogando, conversando, implementando as políticas públicas que são necessárias dentro do Estado. Então, realmente é esse formato e essa importância, né, desse diálogo com os municípios que a coordenadoria tem buscado e tem tentado promover ao longo vai promover, já está promovendo, e ao longo dos próximos anos tende a ser mais efetivo esse tipo de ação. Rodrigo, como a coordenadoria vê esse crescimento da população idosa? Então, Valber, falar sobre o crescimento populacional é algo que tem nos preocupado muito, né, visto que as projeções, né, que eram colocadas lá em 2010 sobre o crescimento populacional no Brasil, ultrapassou muito o que foi pensado, o que foi projetado pelo IBGE, por outros setores. Exemplo disso que em 2010 foi projetado para 2020, né, que nós teríamos uma população de pessoas idosas no Brasil de aproximadamente 25 milhões, né? E já em 2019, dados do PNAD de 2017 já demonstram a casa dos 32 milhões. Então, são números substanciais, são números preocupantes e que trazem para nós uma reflexão sobre qual é o nosso papel como poder público, qual é o papel da sociedade, qual é o papel da família de uma forma geral, na busca, né, de uma melhor qualidade de ações, programas e projetos voltados a essa população idosa, né. Minas Gerais não ficou longe, né, Valber, desse crescimento. Nós estamos fazendo um levantamento dentro do estado e já identificamos um crescimento aí muito maior do que se esperava. E hoje, né, o estado tem 21 milhões de habitantes e 3,5 milhões dessa população é de pessoas idosas. Isso corresponde aí a um pouco mais do que 15% da população do estado, e os dados projetados para os próximos 10, 15, 20 anos é que nós tenhamos o dobro disso, né? O dobro dessa população, e que chegamos aí a 1/3 da população no estado de Minas Gerais de pessoas idosas. E a pergunta que nós fazemos sempre é o seguinte: estamos preparados para essa questão demográfica de crescimento populacional? A sociedade, as famílias, o poder público está preparado para isso? Nós identificamos, e estamos atuando na área, que estudamos a área, identificamos que isso ainda
nós não alcançamos nós estamos num processo de engatinhamento, né? Estamos engatinhando em relação a esse crescimento, a essas ações, desses projetos, dessas políticas, da construção dessas políticas públicas, né? Um exemplo, quando a gente fala sobre a questão da população acamada, da população que gera uma dependência, né? Esses mesmos dados demonstram para a gente já que nos próximos 10, 15 anos nós teremos uma maior população de pessoas acima de 80 anos, né? Isso é muito preocupante e relevante do ponto de vista de políticas públicas, porque nós ainda não identificamos avanços em relação ao acolhimento institucional dessas pessoas, a convivência diurna dessas pessoas em centros-dia, em espaços alternativos. Nós temos centros de convivência, né, nos municípios, mas ainda não atende a essa demanda de pessoas que vão ser dependentes, né, e que o Estado, os municípios, precisa de ter um olhar diferenciado para esse público, uma vez que já é identificado esse crescimento, né? Nós sempre dizemos, né, que o Brasil, né, levou 3 décadas para entender o processo de envelhecimento, enquanto os países da Europa, do Norte, no Canadá e Estados Unidos levaram 100 anos. E durante todo esse processo conseguiram visualizar as políticas públicas e construí-las e fazer com que elas funcionem, né? No Brasil, esse tempo foi muito mais curto, está sendo muito mais curto. E isso faz com que a gente repense e comece a ter uma atuação mais consolidada, diferenciada em relação a essa população. E eu percebo assim nitidamente que isso ainda não foi ainda observado, né? E nós agora, dentro da coordenadoria estadual, dentro do estado, podemos começar a mostrar esses números e começar a identificar quais são os caminhos, né, de como que nós vamos, junto com os municípios, fomentar essas políticas e fazer com que elas realmente saiam do papel. Porque hoje é o dia 1º de outubro, nós estamos falando de 16 anos de Estatuto da Pessoa Idosa, são 16 anos e posso afirmar para você com maior tranquilidade, e qualquer um dos seus ouvintes, as pessoas que estão mais próximas na sociedade, aquelas que estão trabalhando diretamente com as políticas públicas voltadas para a pessoa idosa, percebem o quanto a gente ainda precisa de avançar sobre essas políticas, e muito do que está previsto, tanto na política nacional da pessoa idosa, que foi colocada em 1994, tanto da política nacional e quanto ao Estatuto da Pessoa Idosa, que foi em 2003, poucas coisas saíram do papel. Isso é fato, né? Algumas coisas avançaram, mas ainda falta muita coisa para se avançar em relação a essa questão do Estatuto, das políticas que precisam ser implementadas, né? Então esse dia de hoje é um dia para se comemorar, né? Para falar desse envelhecimento, mas ao mesmo tempo é necessário que a gente observe que esse dia 1º de outubro tem que ser lembrado não só para esse público de pessoas idosas que são ativas, que estão inseridas socialmente, mas também começar a observar o quanto dessas outras grande número de pessoas que estão nos seus lares, nas suas famílias, e que muitas vezes não têm acesso às ações do poder público, não têm acesso a recursos, enfim. E esse público precisa de ser observado. E esse público também que está ativo, continuar, né, essas políticas, fazer com que cada vez mais a gente possa avançar. Por exemplo, um dado importante, né, que a gente tem trabalhado no Estado e tem identificado, né, com relação a essa questão da violência contra a pessoa idosa, porque, querendo ou não, hoje é um dia da gente celebrar, né, a questão do Estatuto, a questão do envelhecimento, mas também é de lembrar, né, o quanto ainda precisamos de avançar, como a gente disse, sobre algumas políticas. Uma delas é essa política do combate à violência, que os dados eles só crescem, né? De 2015, os dados agora nossos,
da coordenadoria de 2015 a 2018, o crescimento foi de 88,4% no número de denúncias, né, de violações de direito em relação às pessoas idosas, um crescimento de 13% no Brasil, mas de denúncias das violações foram de 88,4% no estado de Minas Gerais, né? E grande parte dessas violências, elas começam dentro de casa, né? Começam com seus familiares. Então, veja bem, é necessário festejar, se alegrar em relação a esse dia primeiro, mas também de começarmos a pontuar, né, o que é importante para a sociedade, para o poder público em especial, sobre o que fazer para começar a avançar nessas políticas públicas voltadas à pessoa idosa, como é, por exemplo, esse espaço que você está passando aqui para a gente, Valber, para que a gente possa falar, para que a gente possa criar alternativas de sensibilizar a sociedade, a educação, o esporte, o lazer, para que todos estejam envolvidos com essa política, e pensar, né, como a gente consegue alcançar voos mais altos em relação à pessoa idosa no estado e nos municípios, né? Então, é uma preocupação, é um alerta que a gente faz. Esse dia é importantíssimo, mas a gente faz esse alerta porque pouco se avançou em relação ao que nós estamos falando de política pública voltada à pessoa idosa. Rodrigo, esclarece para os nossos ouvintes o que são políticas públicas e cita aí para a gente algumas políticas públicas que foram criadas para a pessoa idosa. Bom, Valber, falar de políticas públicas é exatamente o que nós estamos falando, né? São tudo aquilo que o Estado, né? Eu digo Estado no sentido dos municípios, de país, busca promover para a sociedade, né? A sociedade, seja ela de qual idade for, mas essas políticas públicas são importantes para que a sociedade possa ter seu espaço, né? Um espaço para convivência, um espaço de debate. Então, as políticas, de uma forma em geral, elas são nesse formato, né? Que vem fazer com que a sociedade seja participativa, né? Tanto na saúde, na educação, no esporte, na cultura, né? Então, são espaços onde o poder público tem uma atuação específica para atuar e garantir direitos, né? Em especial do público da pessoa idosa, por exemplo. Então, eu entendo muito de política pública como um espaço de garantir direitos à sociedade. Quando você me pergunta, Valber, sobre aquilo que já foi implementado, né, como política pública voltada à pessoa idosa, a gente consegue identificar, né, começando ali pela assistência social, a gente começa a identificar, mesmo como eu falei anteriormente, muito precisa se avançar, né, mas a gente começa a perceber ainda, né, na assistência social, por exemplo, nos municípios nós temos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é um serviço ofertado pelo Centro de Referência da Assistência Social, que é o CRAS, né? Então esse serviço é ofertado para essas pessoas, em especial as pessoas idosas, com uma atuação ali, né, na sua composição familiar, para manter os vínculos familiares. Então são espaços importantes, né? A gente pode falar de diversos outros, como, por exemplo, na própria cidade de Sarzedo, né, nós temos o Centro de Referência, né, que é um centro de convivência da pessoa idosa. Então são espaços como esse, por exemplo, que os municípios criam em favor das pessoas idosas. Então esse é um avanço, por exemplo, na cidade de Sarzedo, porque são poucos municípios, né, que a gente verifica esses espaços de convivência, onde as pessoas idosas se reúnem, fazem atividades físicas, fazem atividades sociais, são oferecidas palestras, oficinas. Então isso é extremamente importante para garantir, né, que essa política pública seja efetiva. Mas eu sempre dou um alerta, né, que é importante pensar muito mais do que isso, porque muito pouco se é tratado sobre diversos temas. Eu sei que há um esforço, as pessoas tentam, mas ainda assim precisa de se avançar muito, mas esse é um exemplo, né? Então, garantido pelas políticas públicas, né, garantido pelas leis, como é a política nacional, como é o próprio estatuto, são essas ações que a gente observa nos municípios, mas é preciso avançar muito mais sobre isso. Rodrigo,
como foi seu trabalho aqui no município de Sarzedo? Nós sabemos que você já esteve aqui, já trabalhou aqui. Conta pra gente aí como é que foi a sua experiência. Fala pra gente. Legal, Valber. Falar da minha passagem por Sarzedo foi uma passagem gratificante para mim, foi ótimo, né? Eu iniciei aí, Valber, eu sou formado em Educação Física também, eu iniciei aí como professor no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ali no CRAS Planalto, né? Logo depois, a secretária Eliana Henriques me deu a oportunidade de poder estar coordenando o CRAS e eu fiquei um período na coordenação, foi uma experiência muito positiva para mim. E eu posso dizer isso para você com tranquilidade, assim, de investimento, né, nas políticas públicas sociais, como de referência aí, eu posso dizer que os equipamentos que hoje o município oferta, que onde eu trabalhei, que é o CRAS Planalto, também o CRAS Brasília, tem o CREAS, né, no município de Sarzedo tem um patamar bem avançado em relação a essas políticas, porque eu já rodando aí pelo estado, eu observo que ainda tem muitos municípios do mesmo porte que Sarzedo que ainda não alcançaram esses espaços, né, essas políticas assim, em especial da assistência social, foi na qual eu estive presente. Mas foi muito gratificante, cara, esse espaço. Eu agradeço muito a oportunidade de ter passado por aí e foi realmente um aprendizado para mim. Neste dia 1º de outubro, Dia Internacional das Pessoas Idosas, nós estamos recebendo aqui Irmã Terezinha Tortelli, da Pastoral da Pessoa Idosa da CNBB de Curitiba. Também estamos conversando com Rosana Simão, que tem o seu trabalho aí voltado com a maioridade, e com Rodrigo Marques da Costa, que é coordenador estadual de políticas para a pessoa idosa. Irmã Terezinha, queremos aqui que a senhora faça as suas considerações finais e também deixe uma mensagem aí para esse Dia Internacional da Pessoa Idosa. Eu gostaria de motivar todo o povo, né, que vive aí em Sarzedo, né, mas em toda Minas Gerais e toda a extensão, né, que a Rádio Resende alcança, para que se sintam convidados, né, a vir também a participar dessa pastoral. É uma pastoral muito dinâmica, que traz muito afeto para as pessoas idosas. Então, que bom se pudermos expandir essa pastoral, né, para todas as pessoas idosas. E então fica aí o convite, né, para que o Alber, né, motive bastante essa pastoral, que ela aconteça, né, nas comunidades aí vizinhas a Sarzedo, mas também nas proximidades e no estado e todo o Brasil. Muito obrigada, então, pelo espaço que nos forneceram, né? Obrigada, um grande abraço. Como mensagem para esse Dia Internacional da Pessoa Idosa, eu gostaria de dizer o seguinte, que alcançar uma longa vida é uma bênção. É ter tido a oportunidade de sentir a ternura de Deus. Também gostaríamos que as pessoas sentissem um afeto dessa pastoral que quer estar muito próxima às pessoas idosas. Gostaríamos, assim, que nenhuma pessoa idosa passasse privações, que nenhuma pessoa idosa sofra maus tratos. Oxalá que nenhuma pessoa idosa se sinta só, se sinta isolada, se sinta triste, se sinta deprimida. Gostaríamos muito que todas as pessoas idosas se sentissem amadas, valorizadas, respeitadas. É isso tudo que eu desejo, né, para as pessoas idosas, que isso marque esse Dia Internacional da Pessoa Idosa. Que todos os dias seja dia da pessoa idosa, dia de valorizar, de respeitar, de amar a pessoa idosa. Esses são os meus desejos e deixo novamente um grande abraço a todos. Rosana, nosso muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Tudo de bom, sempre que precisar, a Rádio Resende está à sua disposição. Fique à vontade, faça as suas considerações finais. Obrigada, eu fico grata aos extremos por isso. E quero, nesse dia 1º de outubro, parabenizar todos os idosos e dizer a eles que persistam não somente
em dias melhores, mas sim em ter vida melhor, em ser feliz, que a felicidade a gente mesmo constrói. Muitas vezes a gente fica desejando uma coisa, e chega no momento, aquilo ali não foi tão grande quanto a gente imaginava, né? Então, que vocês possam estar sempre firme e forte, né? E contem sempre com o meu apoio. Estarei sempre à disposição a todos os idosos, sarzedense, ibiritense, de onde for. E queria dizer hoje que eu estou também comemorando o Dia do Idoso. Daqui a pouquinho estarei em Águas de Lindóia, São Paulo, com o programa Dedo de Prosa. Hoje eu trabalho no programa Dedo de Prosa, né? Sou educadora física do Encontro Nacional Dedo de Prosa. E hoje nós vamos estar comemorando. Nós vamos ter 3 bailes aqui do dia 1º até o dia 4. Estaremos em Águas de Lindóia. E se vocês puderem acompanhar, pode estar assistindo pelo YouTube, tá? O programa Dedo de Prosa. Um grande abraço, Valber. Sempre que você precisar de mim, estarei à disposição. Beijos no coração de cada um. Também pode estar acompanhando pelo Facebook. Meu Facebook, Rosana Simão. O Instagram, Rosana Simão, que é com 2 I. E pelo WhatsApp, 999520484. Estou à disposição de todos vocês. Um grande abraço e ficam com Deus. Rodrigo, a Rádio Resende quer muito agradecer a sua participação conosco e gostaríamos que você fizesse as suas considerações finais. Então, Valber, realmente, de novo, agradeço a oportunidade de poder falar com vocês aqui, de poder falar um pouquinho dessa política. Claro que a gente não consegue abordar todos os temas, mas realmente eu quero agradecer e deixar esse alerta mesmo, nesse dia 1º de outubro, que é um dia que nos faz refletir, né, sobre o quão o crescimento populacional nos preocupa no aspecto de investimentos na política pública. Então é importante que a sociedade, né, que as famílias, que os serviços, em especial de assistência social, de saúde, de esporte, se atentem, né, para essa questão do envelhecimento e que busquem alternativas de políticas públicas consolidadas, de médio e longo prazo, para que as pessoas idosas possam ter uma qualidade de vida melhor, né, possam ter experiências positivas e que a gente consiga, né, é um alerta que a gente deixa, que a gente consiga ano após ano diminuir ao máximo esse número de violência, né, contra a pessoa idosa, que a gente consiga avançar em relação a diversas políticas de saúde, de educação, né, que a gente consiga levar essa questão do envelhecimento para dentro de outros espaços, como escolas, centros de atenção ou até mesmo a unidade de saúde, que eu sei que já existe, né, os trabalhos, mas eu digo ter especificidade de atendimento, conseguir atender essa população de forma mais eficaz. E é esse alerta que a gente deixa e quero te agradecer aqui, Valber, essa abertura, né, agradecer a todos os colegas participantes, em especial aqui a Rosana, que já tivemos juntos aí em Sarzedo, trabalhamos bastante, e dizer para você que a CEDESE, né, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a coordenadoria da pessoa idosa está aberta, né, sempre que precisar nós estamos à disposição, né, dizer para você que nós estamos iniciando um trabalho agora em 2019 e que a gente tem uma esperança muito grande que a gente consiga avançar em diversas políticas e contribuir de alguma forma, né, para que a gente saia de um patamar e chegue a outro em relação às políticas públicas para a pessoa idosa. E nós não vamos parar, porque nós vamos ficar incessantemente todos os dias pensando nessa política. Essa é a nossa filosofia, é a filosofia da da Subsecretaria de Direitos Humanos. Então eu deixo aqui um abraço a todos os seus ouvintes, a todos os sarzedenses, né? Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Um abraço a você e muito obrigado. Rodrigo, sempre que precisar, a Rádio Resende estará à disposição. Nosso muito obrigado pela sua participação conosco. Mais uma vez, nossos agradecimentos também à irmã Terezinha Tortelli, Rosana Simão,
deixar um grande abraço a todos os idosos desse imenso planeta. E um abraço especial ao grupo de forró da terceira idade de Sarzedo. Lembrando que na Secretaria de Desenvolvimento Social, lá no Centro de Referência do Idoso, acontecem eventos de segunda a sexta-feira, sendo hidroginástica, zumba, alfabetização, também tem a capoeira, né? Tem artesanato, ensaio teatral, voz e violão, viu? Para maiores informações, é só procurar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Atividades são levadas ao Centro de Referência da Pessoa Idosa. O nosso grande abraço a todos. É preciso saber viver.